Olá, pessoal, estamos aqui em mais um Eleições na Cidade, o seu podcast de todas as semanas, para trazer as informações desse período eleitoral, o podcast Eleições na Cidade comigo. Eu sou o Thiago Lima e com a Bianca Saraiva, que hoje não está aqui comigo, mas a gente vai tratar de temas relevantes, porque está se aproximando o dia do pleito, é o dia da escolha dos nossos representantes, tanto para a Prefeitura, para o Executivo Municipal, quanto para a Câmara Municipal, que é o nosso tema de hoje. Como está a composição da Câmara atualmente, a pretensão dos partidos. Para isso, eu converso com o professor Emanuel Freitas. Ele é coordenador do doutorado em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará, a UES, e é também professor da Teoria Política lá na UES. Professor, muito obrigado por vir aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, Thiago. Sempre um prazer. Então, vamos lá. A gente quer falar hoje, professor, sobre a Câmara Municipal, sobre a possível composição, a pretensão dos partidos e também os desafios do próximo prefeito, seja ele quem for, como vai encontrar uma Câmara Municipal. Professor, eu queria começar perguntando o seguinte: nós temos aí 770 candidatos a vereador, são um pouco mais de 40 vagas, e a minha pergunta inicial é o seguinte: na sua avaliação, tem muito candidato que entra na disputa mesmo para compor quadro, para compor uma cota do partido? A gente não pode menosprezar, obviamente, mas muitos candidatos sabem que a realidade dificilmente se tornará que ele será vereador em Fortaleza. Tem muito candidato que entra para compor mesmo? A gente pode usar a expressão do senso comum, tem muito candidato, muita candidatura para cumprir tabela, né? Então, para até mesmo ser destinatário dos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, candidaturas que não estão ali para valer, apostando mesmo no jogo eleitoral como se exige, né? Agora, acho que uma primeira coisa a gente dizer sobre a próxima formação da Câmara é que, como nós estamos assistindo a uma disputa pela Prefeitura bastante competitiva, isso produzirá uma Câmara Municipal, do ponto de vista ideológico e partidário, bastante fragmentada, né? Nós estamos, a preço de hoje, 4 candidaturas, se a gente quiser 25% do eleitorado para cada uma, e isso dá também votos para vereadores. Então, você tem aí a possibilidade muito concreta de ter uma Câmara bastante fragmentada na próxima legislatura. Essas indicações dessa divisão aí de 20 e poucos por cento para cada candidato, isso deve se refletir mais ou menos nos votos dos vereadores por partido? Não necessariamente, porque se a gente pensar nas 4 candidaturas majoritárias, por exemplo, a do André Fernandes é uma candidatura chapa pura, né? Então, para quem que o André está pedindo votos para vereador, para os vereadores do PL. É diferente de uma coligação como a do Evandro, pelo PT e pela federação, que você tem vários partidos ali, tanto à esquerda, os que compõem a federação com o PT, como o PCdoB e a Rede, mas você tem também outros partidos tidos como de direita, como republicanos, o próprio MDB, que é de centro. Na coligação do Sarto também você tem PDT, PSDB. Então, não necessariamente será esses partidos todos estarão presentes em percentuais próximos, né, na próxima legislatura. Talvez o PDT, que hoje ocupa a prefeitura e a maioria dos mandatos parlamentares, espere reproduzir esse número, né, já que é o partido do prefeito. Mas, dada a pouca competitividade frente aos demais dos outros 3 que o prefeito tem demonstrado, talvez isso se reflita também numa diminuição no número de vagas ali do PDT na Câmara. Eu tenho aqui tenho projeções que os partidos fizeram que desejam eleger um número X de vereadores. A gente vai conversar sobre isso, mas ainda nesse tema, professor, o próximo prefeito, então, deverá ter uma Câmara não aliada, em sua maioria, e deverá ter muito trabalho para reunir esses vereadores a seu favor? Muito provavelmente, né? Porque, como a gente estava falando, essa competitividade para o Executivo se expressa de um modo ou de outro também na competitividade lá na Câmara Municipal. Então, muito provavelmente, o prefeito eleito não terá uma maioria partidária ou mesmo da coligação eleita para a Câmara Municipal. Inicialmente, né? Porque a gente sabe que, no decorrer do tempo, os vereadores... O resultado da eleição deverá não ser favorável em números de cadeiras para qualquer um dos 4 que for eleito. Dos 4, sim, a gente está falando dos 4 majoritários, mas pode ser qualquer um dos 7 candidatos, né? Claro.
Eu tenho aqui alguns números, começar pelo PDT, que o senhor já citou, é a maior bancada hoje na Câmara de Vereadores de Fortaleza, tem 15 vereadores, desses 15, 13 estão se reelegendo, 13. E a executiva do partido espera eleger 12 ou 13 vereadores, ou seja, a minha pergunta é, dentro desse cenário dividido, em que o prefeito Sarto aparece ora em segundo, ora em terceiro lugar, até em quarto nas pesquisas, esse número pode se concretizar ou o PDT pode enfraquecer também? Olha, o esperado, né, em termos de estatística e a partir dos outros pleitos, é que a eleição para o prefeito acompanhe a eleição para vereador, né, quando o prefeito está disputando a reeleição. Se você tem um prefeito que mostra uma competitividade regular e não alta, como é aquela que o prefeito Sarto tem demonstrado, então isso incidirá, como a gente falou, também na campanha de reeleição desses vereadores. Penso eu que o PDT não deve repetir o sucesso que foi na eleição passada, né? E não deve manter esse número aí de vereadores que ele projeta, que ele tem hoje, que ele projeta aí sair das urnas. Isso se deve também, professor, a minha pergunta é à divisão que houve dentro do próprio PDT, com a saída de Cid Gomes, e aí levou muitos prefeitos, muitos nomes importantes também, e também a divisão do PDT com o PT, ou seja, tudo isso prejudicou certamente o partido, né? Sim, também porque o prefeito Sarto tem feito uma crítica, o prefeito Sarto e os vereadores do PDT também têm feito várias críticas ao governo do Estado, né? E fazendo críticas ao governo do Estado, o fazem também ao governador Elmano e ao Partido dos Trabalhadores. Então, isso os distanciou. Parte considerável dos vereadores na Câmara continuou no PDT e continuou no PDT mais próximo do Sarto, do Roberto Cláudio e do Ciro, reproduzindo ali as críticas ao Partido dos Trabalhadores. Então, esse é mais um elemento a se juntar nessa dificuldade que o partido deverá ter nas urnas no próximo domingo. Tanto com relação à reeleição do prefeito Sarto, como também a recondução desses vereadores. Eu tenho aqui números também da Federação PT, PV, PCdoB, que projeta a eleição, professor, de 6 a 8 vereadores, né? Alguns vereadores do pleito passado se tornaram... Tivemos o Guilherme Sampaio, que era vereador, e aí ficou suplente deputado, mas a hora assume, né? Ele volta e meia está com a cadeira na Assembleia, né? Então, 6 a 8 vereadores para essa federação, PT, PV e PCdoB. A força do PT na capital, ela se dá de dois modos. Primeiro, a herança da ex-prefeita Luiziane Lins, né, que manteve um certo séquito de eleitores aqui na capital, mas também os sindicatos dos trabalhadores da prefeitura, em especial o sindicato lá da educação, onde o PT tem fortes relações, e isso ajuda a viabilizar aí alguns nomes que devem ficar entre 3 e 5 vereadores, porque a candidatura a prefeito do Evandro ajuda a puxar votos, mas como a gente falou antes, você tem ali uma ampla coligação. O Evandro tem o maior tempo de TV. Isso significa dizer que tem mais partidos com ele, tem mais candidatos a vereador para quem ele deve pedir votos, né? E aí o PT ainda tem a ajuda dos deputados estaduais, como você citou, Guilherme, mas também tem a Larissa, o Messias do PT, que vão se utilizando, né, do melhor modo possível do seu posto de deputado estadual ou federal para fazer campanha para esses candidatos, né? Tem nomes históricos do sindicalismo, das lutas populares que ainda permanecem no partido. Também tem a presença da ex-prefeita Luiziane Lins, que se até agora não compareceu à campanha do Evandro, mas tem feito campanha por algumas candidatas mulheres, a vereadoras, aqui na cidade de Fortaleza, né? Então, tudo isso vai se juntando e vai conferindo aí a possibilidade de o PT ter um número razoável de vereadores na próxima legislatura. Pegando o gancho do que o senhor falou, a deputada Luiziane Lins, né? Ela não... parece que a disputa para quem seria o nome indicado para concorrer à prefeitura pelo PT deixou uma rusga, né? Deixou um problema ali que ela foi atuar em Caucaia, na candidatura do Catanho lá e, como o senhor falou, algumas candidatas que ela apoia aqui em Fortaleza. O papel de Luiziane Lins nessa eleição, de modo geral, né? É uma liderança importante, tem uma militância muito apegada a ela. Ex-prefeita, ficou 8 anos no poder. Qual o papel dela nessas eleições? O senhor ainda acredita que nesses últimos dias ela poderá vir subir no palanque com o Evandro Leitão ainda?
Se não nos últimos dias, é esperado que ela faça isso no segundo turno, né? caso seja ele um dos concorrentes, né? Ela manteve ali uma certa distância pelo próprio processo, né, de escolha do PT, que se concretizou com a filiação do Evandro Leitão, que vinha do PDT, de outro partido, e a consequente, a gente pode dizer, o seu escanteamento, vamos dizer assim, né? Talvez ela esperasse que, quando o Elmano, uma vez eleito governador, trabalhasse para a manutenção da sua candidatura à prefeitura. Por conta de todo o passado. Por conta de todo o passado, né? Então, isso não aconteceu, mas ela manteve ali até a última hora, no rito do PT, né? Até o último momento ela manteve a candidatura dela, não obteve êxito e acho que manteve uma certa distância para até manter o seu capital eleitoral, que é muito interessante. Ela perdeu as últimas 3 eleições para a Prefeitura de Fortaleza, se a gente contar a do Elmano em 2012 e as dela em 2016 e 2020, mas ela mantém sempre uma expressiva votação para deputada federal na cidade, né? Então, ela tem um bom capital político eleitoral aqui. Então, ela está mantendo a sua forma, né? Se mantendo fora do jogo. A grande especulação, talvez hoje, na campanha do Evandro, seja a sua participação ou não. Outros candidatos, que não apenas o Evandro, têm falado dela. O próprio Wagner tem dito que se aconselharia com ela em um eventual mandato dele. Chama de querida, uma querida amiga. Isso. Então, né? ela é uma ausente que está presente durante essa disputa, né? Seja na memória, na referência que o Evandro faz à gestão dela, às obras como o CUCA, o Hospital da Mulher, por exemplo, seja por parte também dos opositores dele, né? Então, o que se espera nos últimos dias é que ela compareça, e se não comparecer, que o faça no segundo turno. O que é interessante é que, do mesmo jeito que ela não estava aparecendo na campanha em Fortaleza, o ex-governador Camilo Santana também não estava aparecendo lá da eleição de Caucaia. Ele resolveu gravar um vídeo lá para o Catanho no final da semana passada, e agora talvez seja o momento aí dela fazer a troca, né? A dádiva e a contradádiva, como a gente diz em antropologia. O professor Emanuel Freitas é professor da Teoria Política da UES, da Universidade Estadual do Ceará. Está também no programa de doutorado da UES e gentilmente está conversando conosco aqui sobre a composição da Câmara de Vereadores e, claro, os assuntos que também permeiam essas eleições. Você nos acompanha no podcast Eleições na Cidade, toda quarta e sexta, especialmente essa última semana. Estamos gravando hoje também na terça-feira. Era o dia do candidato André Fernandes, do PL, estar conosco. Sua assessoria participou do sorteio, da divisão dos dias, dos horários e tudo mais, mas de última hora o candidato disse que não iria participar deste podcast, mas só dizendo para os nossos espectadores e ouvintes que este dia estava reservado ao candidato André Fernandes, que avisou que não iria participar, nem aqui do podcast, nem da programação da Jovem Pan News Fortaleza. Professor, vamos lá então. Tenho aqui mais alguns números de partidos, né? Nós já falamos do MDB, falamos também do PDT e do PT. O Partido Novo pretende eleger 5 vereadores. Sim, eu achei uma meta ousada, dado o número um pouco baixo que o senador Eduardo Girão e até uma rejeição que ele encontra depois da sua eleição em 2018. É possível isso? 5 vereadores, o Novo tem esse recall aqui em Fortaleza, tem esse eleitorado aqui na capital? Olha, penso que não, porque parte da agenda que é mobilizada pelo Partido Novo a nível nacional, né, com essa agenda, vamos dizer, de mais práticas liberalizantes no campo da economia, mercado, livre iniciativa, etc., essa agenda é mobilizada pelo PL e pelos seus candidatos, né? Anteriormente pelo PSDB, mas hoje pelo PL, seus candidatos, União Brasil, por exemplo, e aliado. Então, como você tem outro espectro político da cidade, que está concentrado no PL ou no União Brasil, que levanta essa agenda. E que já tem um número importante. Isso. Né? E que você junta a isso a pouca expressividade da campanha do senador Eduardo Girão para prefeito, então, provavelmente esse número não deva se confirmar, deve ficar muito aquém disso, quiçá que faça algum vereador. Né? Não lembro de nenhum candidato com muita expressividade que esteja concorrendo pelo Novo para a Câmara Municipal. Em outros partidos a gente consegue apontar alguns sujeitos, mas fora o Eduardo Girão, quem é o grande capitaneador de votos hoje no Novo, eu não saberia identificar. Então, eu penso que esse número
deve, com muita dificuldade, chegar perto da sua concretização. Temos o PL também, que é o partido de André Fernandes, tem uma expectativa de eleger de 8 a 10 vereadores. E aí a minha pergunta é, a gente tem alguns nomes muito fortes do PL, inclusive a Bela Carmelo, acho que é o nome, é o que está mais em evidência, pelo menos, né? Tem muita publicidade em torno dela. O marido, o deputado Carmelo Neto, é sempre muito votado. O senhor acha que ele pode atrair esses votos, a transferência de votos que a gente tanto fala, né? Transferir esses votos dele para Bela Carmelo? E ela, por se arrastar, como a gente diz também, outros vereadores do partido? O caso específico dela é interessante, porque até antes da eleição ela se nomeava como Bela Casares, se não me falha a memória. Depois ela passou a utilizar o Bela Carmelo, inclusive isso foi alvo de uma ação do Ministério Público Eleitoral, né? Houve ali uma querela no começo da eleição, se ela podia ou não podia usar o nome do Carmelo, uma vez que mesmo casada, ela não havia utilizado o nome dele na certidão de casamento, pelo menos era isso que me parecia. Ao fim e ao cabo, a justiça acabou liberando. Então, você tem ali a clássica tentativa de transferência de voto mesmo, utilizando do sobrenome. Tá? Mas o PL, como você bem lembrou, ele tem nomes importantes, tanto de campeões de votos da eleição passada, a gente pode lembrar aqui da Priscila Costa, que ficou em quinto lugar geral, nós temos o inspetor Alberto, né? Nós temos agora a própria Bela, que tenta repetir o sucesso do seu marido, que foi um dos mais votados também na eleição de 2020, e o deputado estadual mais votado em 2022, aqui no Ceará. E fora isso, o PL é das candidaturas com competitividade para o executivo, aquela que é a chapa pura, né? Então isso faz com que o candidato a prefeito, que é o André, peça votos apenas para os membros do seu partido. Então isso muito provavelmente produzirá uma boa composição do PL ali na Câmara Municipal. O que significa dizer que se o André for o vencedor no eventual segundo turno, ele deve ter uma certa folga, porque terá um bom número de vereadores. Mas se o candidato for de outro partido, né, então significa dizer que você vai ter um número considerável ali de opositores do PL, mas mais do que isso, de opositores que sabem fazer oposição, né, que sabem fazer barulho na Câmara Municipal. Então, qualquer que seja o resultado para o Executivo, você vai ter um número bom de parlamentares, penso eu, de parlamentares ali do PL por essas condicionantes, né? Em especial, o fato de ser chapa pura. Existe um teto para o PL falando de vereadores? Por que eu pergunto isso? Porque chegou um nome novo, que é a Bela Carmelo, que pode... Ela vai tirar votos para ela dentro do PL mesmo, dentro daquele universo de eleitores da direita, do PL? Provavelmente, acho que a associação dela com o Carmelo, né, mira um eleitorado que é o eleitorado dele, que é um eleitorado bolsonarizado, um eleitorado de direita, extrema-direita, tido como conservador. E aí eu penso que ela deverá ser mais votada que a Priscila, que foi a quinta mais votada na eleição passada, porque a campanha da Priscila tem sido uma campanha muito religiosa, né? E a Bela ou seja, é um dos nichos do conservadorismo. A Bela tem apontado de modo mais amplo. Tem ampliado mais. Isso, não é uma candidata religiosa, como a Priscila né? Ela é uma candidata mais ampla, de uma direita mais ampla, né? Então, ela consegue beliscar ali alguns votos. Do mesmo jeito que o Carmelo não é um candidato religioso, né? Ele é católico, mas em nenhuma das duas campanhas ele mirou esse eleitorado como o seu predileto, né? Então isso ajudou. Também deverá ajudar a Bela e outros nomes aí. O inspetor Alberto, que é muito próximo do André, né? E tem outros nomes também da chapa do PL que eu tenho acompanhado. Muitos pastores jovens, né? Muitos candidatos a youtubers jovens também. Mas o que é também importante é que o grosso do bolsonarismo no Ceará e na capital está aí concentrado no PL, né? Por exemplo, os deputados Silvana e Jaziel fazem campanha aqui, né, para determinados candidatos a vereador. Então você tem cada um dentro do bolsonarismo tentando colocar ali na Câmara Municipal um apoiado seu, né? Então isso, você junta então a força de todos esses apoiadores, Carmelo, André,
a doutora Silvana e o doutor Jaziel. E ali uma imagem... Mayra Pinheiro. Mayra Pinheiro, é verdade. Eu quero me referir também ali uma imagem de fundo do ex-presidente também Sim, sim. Orbitando, né? Isso, exatamente. Também contribui para isso. O time de Bolsonaro, como se chama, né? Professor, essa polarização nacional, ela pode, ou ela já chegou, vai vir mais na eleição municipal? Eu pergunto por quê. A impressão que eu tenho é que o povo quer a cidade onde a gente vive, né? Quando você pensa o presidente da República, ele decide coisas nacionais muito grandes, mas a prefeitura é onde a coisa acontece, nosso dia a dia, né? Essa polarização chegou aqui na eleição municipal ou não chegou com tanta força? Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, se a gente julgar que os números divulgados pelas pesquisas de intenção de voto são próximos da realidade do que a gente vai ter nas urnas, então é inevitável constatar que a polarização chegou. Tanto assim que ela fez com que André e Evandro atingissem graus consideráveis de competitividade, junto com o prefeito Sarto e junto com o Wagner, que já está aí na sua terceira disputa consecutiva para o comando da capital, né? Então é inelutável esse fato, né? Chegou. O que nos afasta de uma certa gramática das eleições anteriores, que era os problemas locais serem mais importantes do que os candidatos serem apoiados pelo presidente ou por líderes políticos nacionais, né? Como não poderia deixar de ser, a eleição de 2022, que acabou ali bastante polarizada, e aqui nós temos ali pouco mais de 1% de diferença entre Bolsonaro e Lula, essa polarização virou uma aposta das lideranças políticas, de modo que as cidades também foram contaminadas, vamos dizer assim, por essa lógica. E aí Fortaleza tem sido um importante laboratório, né? Talvez seja a capital em que, de fato, você tem os dois partidos com possibilidades reais de irem ao segundo turno, que é o PL e o PT, né? Não tem isso em outra capital, e você tem candidaturas apoiadas por Bolsonaro ou por Lula, que podem ir para o segundo turno, como, por exemplo, São Paulo, né? Se for o prefeito Ricardo Nunes e o deputado Guilherme Boulos, mas em Fortaleza é onde você tem dois candidatos apoiados pelos dois líderes que são dos partidos deles. Então, será um laboratório, né, por assim dizer, para as próximas eleições. Isso é ruim porque, em que medida, se de fato forem os dois para o segundo turno, você vai ter mais ainda a gramática da disputa se nacionalizando, né? Isso pode fazer com que, de fato, os problemas da cidade não sejam discutidos como precisariam ser. Mas também eu não posso assegurar que não fosse a nacionalização e a polarização, os problemas seriam discutidos, né? Porque a cada eleição que passa, a gente fica como analista com essa impressão de que a problemática da cidade passa ao largo. Se não é a polarização, é outra coisa que é discutida. Exato. E não o problema da cidade. Exato, uma polêmica, né? A ênfase no ethos dos candidatos, né? Naquilo que eles fizeram no passado. E não sei se, não havendo essa polarização, porque se a gente pegar a eleição de São Paulo, por exemplo, não sei se isso acontece, né? Ou em outras capitais em que a polarização não se deu, se de fato as cidades estão sendo discutidas como mereceriam ou não. O professor Emanuel Freitas está gentilmente conversando conosco aqui. Ele é professor da Universidade Estadual do Ceará, de Teoria Política, também é do programa de doutorado da UES, e veio aqui bater esse papo com a gente. Nós vamos já falar do União Brasil e da pretensão do União Brasil de vereadores, mas eu queria pegar esse gancho, professor. Nos anos 2000, 2002, 2004, talvez não tivéssemos candidato, talvez Pablo Marçal não estivesse disputando a eleição de São Paulo com 20%. Né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque ele é fruto exclusivo da rede social. Ele nem rádio e TV não tem. E aí a minha pergunta em torno disso. A rede social funciona muito para os candidatos ao cargo executivo. Funciona também para os vereadores. Os candidatos a vereador conseguem, pela rede social, que é uma coisa macro, que atinge pode atingir o Brasil inteiro, eles conseguem conquistar voto pela rede social? Voto ao ponto de se eleger? Nós temos o caso do André Fernandes, né, que ele surgiu como youtuber. Então,
que conseguiu eleger-se como deputado estadual mais votado na eleição de 18, completo desconhecido, e depois na eleição de 22, né? Isso porque as redes sociais e sua dinâmica entraram definitivamente no contexto da política. Então, não há mais como se fazer política sem fazer aquilo que é expressado e do modo que é expressado lá. Veja que o prefeito Sarto resolveu, no começo da campanha, dar uma linguagem e criar mesmo um personagem a partir da linguagem das redes sociais. Então, com toda certeza, você tem... E isso na eleição de 2018, sobretudo para o governo, para o Congresso Nacional, você teve a eleição de inúmeros youtubers, né, influenciadores digitais que foram eleitos como deputados federais, não apenas estaduais, né? Isso porque não tem mais... A própria sociabilidade hoje passa pela dinâmica das redes. E a política não está, não está blindada, né, não está protegida dessa dinâmica também. Assim como o ditado popular diz que foguete não tem ré, as redes sociais também não têm, ou seja, faz parte, não tem como voltar atrás? Isso, não tem como voltar porque já é uma realidade, né? Há gerações que já foram forjadas dentro delas, o mundo do trabalho, né, o mundo do lazer, até mesmo a religião já se digitalizou. Então é um caminho sem volta. Vamos lá, eu estou aqui com os números do União Brasil. A Executiva Municipal acredita eleger até 7 vereadores. Professor, nessa dinâmica que o senhor falou de que a eleição majoritária, o desempenho do candidato para prefeito deve influenciar o resultado para os vereadores, pensando que o capitão Wagner começou, nas últimas vezes também foi assim, muito em cima de 30%, beirando os 40%, e aí vem caindo, ficando em 25%, 23% aqui, isso pode refletir no número para os vereadores? E isso aqui é viável? 7 vereadores para a União Brasil? Olha, eu penso que entre 4 e 5, né? Porque você tem lá Camila Cardoso, que já foi candidata a senadora e bastante... E saiu muito bem, né? Isso, né? O Camilo não foi o super votado como se esperava, ela teve uma votação considerável. Você tem o Soldado Noélio, que já foi deputado, também está candidato a vereador, né? E você tem o próprio... você tem o Márcio Martins, não me falha a memória, esse é o nome dele, que já é vereador. Já é vereador. É um vereador bastante atuante, né, no campo da oposição. Então, penso que entre 5, 6 deve ser o número que o União Brasil devem faz. ter votos para puxar mais um, talvez. Para puxar mais um, exatamente. Você tem... Embora a campanha do Wagner tenha perdido uma certa musculatura, mas se manteve competitiva. E isso vai... se reproduzir no número de eleitos ali do União Brasil. Né? Fora que tem um fundo partidário um tanto quanto expressivo. Importante partido, também, né? sim. O que é bastante importante porque não se faz campanha sem dinheiro no Brasil. Né? Perfeito. Professor, eu queria também nessa mesma linha aí, o capitão Wagner e o André Fernandes têm se atacado mutuamente, e isso reflete um pouco, a impressão minha, nos eleitores da chamada direita, né? Um fica muito insatisfeito com o outro. Por que fez isso? Por que fez aquilo? Pensando também nos vereadores, isso chega na campanha de vereador ou fica lá para a campanha de prefeito mesmo? O resultado desses ataques prejudica os vereadores também? Olha, é uma página importante daqui do campo político cearense, o que será feito depois, porque a briga, a querela entre os dois, acabou respingando em outros personagens que foram assumindo a tônica dessa briga. Eu posso citar aqui, por exemplo, o próprio Reginaldo, né, que tem reproduzido as críticas do Wagner ao André. E se a gente pensar no ambiente da Câmara, da Assembleia Legislativa, o Reginaldo é muito próximo lá daquele núcleo que andava com o André até um dia desse, né? Então, o deputado Alcides, até a própria deputada doutora Silvana. Então, o vídeo que o Wagner fazia, o Reginaldo reproduzia, né? Então, me parece que um mal-estar deve ter se estabelecido ali entre esse grupo, né? Porque na eleição passada de 20 e na eleição de 22, esses sujeitos todos formavam um único grupo político, né? Que como uma oposição de direita, pretendia tirar o grupo político do poder e assumir o lugar. E nessa eleição, esse grupo, então, rachou. Se a gente pensar no racha entre PT e PDT na eleição de 22, você tem, guardando as devidas proporções, o mesmo problema, né? O que é que vai restar depois da eleição para esse grupo?
Só que nós não estamos falando de um partido só, e mais do que isso, a gente não está falando de um grupo que está no poder. No caso do PT e PDT, você tinha um grupo no poder estadual, um grupo no poder municipal. O União Brasil, se a gente pensar a partir do Wagner, e o PL, são dois partidos e dois grupos que não estão no poder. Então, para eles, a dificuldade pode ser maiores, mas também o fato de não estarem ocupando cargo de poder, caso o André ou o Wagner não ganhem, né? Pode ficar mais fácil de se restabelecer a aliança. Por quê? Porque você não tem um lugar de comando. No caso do PT e PDT, não. O PT tinha um governo estadual, então tem uma posição de comando sobre Fortaleza, inclusive, mas o PDT também restava como alguém que comanda a prefeitura, portanto tem uma máquina. Né? Então a aproximação fica difícil porque, usando o jargão, são dois bicudos que podem se bicar em vez de se beijar. Mas fora do poder, isso não é possível de fazer. Essas divergências, esses ataques, é possível no segundo turno, pelo tom que foi dado, esses dois candidatos, um apoiar o outro, um dos dois estando, ou até os dois no segundo turno, obviamente isso não iria acontecer o apoio, mas em um dos dois estando, esses ataques, essas divergências foram determinantes ao ponto de não ser possível um palanque composto por esses dois grupos? Eu penso que dependerá de quem for para o segundo turno e contra quem. Né? Por exemplo, se a gente pensar assim, o Wagner contra o PT... Vamos fazer os cenários, então. Se for o Wagner contra o Evandro, penso que há chances de reaproximação do André com ele. Principalmente pela mobilização do imaginário antipetista. Antipetista. Então, por um antipetismo, o senhor acredita que o André... Isso. Não necessariamente pediria voto, mas talvez de não forma velada. Talvez falasse mais de antipetismo do que do voto no Wagner. Né? Então, o que indiretamente é resultar. Isso, né? Mas não precisaria falar que eu voto no Wagner. Bastava dizer que não voto no candidato do PT, né? Que qualquer coisa é melhor do que o PT. Que é mais ou menos como tem sido feito lá em Maracanaú. É muito interessante que eu tenho acompanhado a disputa, que é assim, a doutora Silvana, que é candidata lá, ela não fala contra o Roberto Pessoa. Ela fala que é seu adversário. E que até um dia desse era amigo dela. Né? Que é do União Brasil. Ela fala do PT, que ocupa o vice. Mas não é o PT que governou a cidade e não é o PT que está disputando a eleição. E não tem chances lá também, né? Não, mas o PT está como vice. Então, ao invés dela atacar o Cabeça e o governo do Cabeça, ela ataca o PT. Então, que é mais fácil. É um antipetismo, né? E que é mais fácil, né? Já que ela foi aliada do Roberto Pessoa até a véspera da eleição. E, então, tem isso. Se for o Wagner e o Sarto, aí penso que há a possibilidade de... Eu acho que o André pode ficar mais à vontade, porque, inclusive, o Sarto não é um governo de esquerda. Não é. O governo Sarto é um governo de centro-direita, eu diria. É? Sim, você tem secretarias lá para evangélicos. Você tem Dia do Réveillon, que é destinado à programação gospel. E se você ver, não teve nenhum enfrentamento que o Sarto tenha feito em desagrado a esse segmento. Uma das primeiros atos do Sarto, em março de 2021, foi assinar lá o decreto de igreja como serviço essencial, que era uma das bandeiras desse povo. Mas ele critica muito o Bolsonaro, né? Então ele usa a figura do Bolsonaro para não se colocar, penso eu, que como bolsonarista. Isso. Né? Então, bolsonarista ele não é. Isso. Mas não é um governo de esquerda. Mas não é de esquerda. Ele não é um governo de centro-direita. Então, penso que fica mais à vontade. Então, no eventual segundo turno entre Sarto e Wagner, aí penso que não há muito um desconforto, né, por parte do PL. Agora, se for um segundo turno entre André e Sarto, por exemplo, penso que o Wagner deve ficar mais à vontade para pedir o voto no prefeito. Para Sarto? Para Sarto, penso que sim. Do mesmo jeito que se for um segundo turno entre Wagner e Evandro. Entre Evandro e André, aí penso que o Sarto deverá se abster, porque ele já tem feito esse discurso no primeiro turno, né? De que o sistema está trabalhando para que o segundo turno seja entre André e Evandro e ele não esteja. Então, se ele já está anunciando isso no primeiro turno, se esse segundo turno de fato se concretizar, eu penso que ele já preparou o discurso dele no primeiro, né? Evandro e André no segundo turno, como fica a situação do Wagner? O senhor acha que ele tem condição de apoiar até o Evandro?
já que tem demonstrado tanto carinho pela Luiziane Lins e indiretamente ao PT? Ou iria para o André mesmo? É isso que eu estou dizendo. Eu acho que, como ele já está falando que o sistema quer esse segundo turno, penso que ficará muito ruim para ele fazer a defesa de uma dessas duas candidaturas. Para o Wagner. O Wagner, exatamente. Ele deve aí marchar por uma postura lá Marina Silva, de neutralidade, como foi na eleição de 2010. Mas não deve ir para Paris. Não deve ir para Paris, como Estou me Ciro referindo Gomes, aqui né? ao fato do Ciro Gomes... Ou pode ir, pode ninguém ir, sabe, né? Também, Já não que é... ele tem anunciado que esse é o segundo turno do desejo daquilo que ele chama como sistema, ele pode se sentir à vontade para ir. Né? Eu fiz aqui uma alusão ao fato do Ciro Gomes ter viajado para Paris no segundo turno das eleições de 2018 e aí gerou acho que foi ali o rompimento total, eu acho, do Ciro Gomes depois de muitas críticas ao PT. Mas vamos voltar para cá. Só quis fazer essa explicação para os nossos ouvintes e espectadores. Estamos já perto do fim. Quero recordar que este podcast de hoje estava destinado a entrevistarmos o candidato do PL, André Fernandes. Por ordem de sorteio, hoje seria o dia dele, mas a assessoria informou de última hora que o candidato não viria nem para o podcast, nem para a Jovem Pan News Fortaleza. E aqui estamos, gentilmente nos atendeu o nosso pedido, o professor Emanuel Freitas, que é do programa de doutorado da UES, na área de ciência política, e está aqui gentilmente conversando conosco. Professor, então, para a gente encerrar aqui, já agradecendo demais a sua paciência, trazer seus conhecimentos, é possível pensar... a pergunta de $1 milhão, né? O domingo da eleição de Fortaleza é o domingo mais imprevisível, talvez, desde a redemocratização aqui em Fortaleza, com tantas possibilidades? Eu acho que nós vamos repetir a expectativa de 20 anos atrás, de 2004, né, quando nós fomos dormir e as pesquisas de intenção de voto, à época do Ibope e do Datafolha, davam um empate também quádruplo entre 4 candidaturas, que era Luiziane, Moroni, Cambraia e o Inácio Arruda. Então você Eu acho que o Inácio era o que estava mais à frente. Isso, né? Exatamente. Luiziane tinha ali 15. Apoiado, né? por Lula. Exato. Então, e era interessante porque no primeiro turno dizia assim, o jingle da Luiziane dizia que era para derrotar o Cambeba, fazendo referência lá ao centro administrativo, que fazia referência ao candidato do Cambeba à época, que era o Cambraia, que já havia sido prefeito de Fortaleza. Então, eu penso que nós temos o mesmo cenário, né? Uma campanha bastante competitiva, com 4 candidaturas, que as pesquisas de intenção de voto estão dizendo ali, que pode dar qualquer coisa no domingo, né? Pode dar qualquer cenário. Nós temos aí a possibilidade de 6 cenários, né? De 6 possibilidades de segundo turno. Então, é isso, eu penso que nos espera, salvo se acontecer algum hecatombe daqui até domingo, mas eu penso que seja esse o cenário, de modo que a gente pode apontar as tendências que hoje dizem ser Evandro e André, mas guardando a ressalva de que, na verdade, há 6 possibilidades aí de cenário. Ou seja, esses 4, dois deles quaisquer podem estar lá. Podem estar lá. Nós podemos ter um segundo turno da polarização nacional, nós podemos ter um segundo turno entre esquerda e centro-esquerda, entre direita e extrema-direita, entre direita, né, e esquerda. O senhor está dizendo, então, que podemos ter, por exemplo, Wagner e André, ou Sarto e Evandro, né? Podemos ter Sarto, exatamente. Porque hoje a gente está, né, a ideia é que tenha um dos dois de um lado e um dos dois do outro se enfrentando no segundo turno. Exatamente. Mas, pelo cenário... Essa foi a disputa que foi feita durante a campanha, né? Isso. Quem aqui ia pela direita, quem aqui ia, vamos dizer assim, pela esquerda. Mas a gente pode ter também... Porque o eleitorado nem sempre vai na mesma vibe, né? Exato. E as pesquisas são intenção que podem se confirmar ou não no dia da eleição. É como a gente diz, a pesquisa é um retrato e a eleição é um filme, né? Exato, exatamente. Lá no domingo, o eleitor pode se decidir por outro candidato que, inclusive, não foi aquele que ele, uma vez tendo sido entrevistado, disse que iria votar. O eleitor está lá de frente para a urna, vai apertar e, de repente, não sei. Exato. Vou nesse aqui. Exatamente. Professor Emanuel Freitas, agradeço demais sua atenção. O papo foi ótimo. O tempo corre, né? Quando o papo é muito bom. Agradeço a atenção, todo sucesso e certamente vamos nos falar outras vezes, tá? Eu que agradeço. Fico à disposição. Minha gente, muito obrigado pela companhia de vocês. O podcast Eleições na Cidade, comigo, Thiago Lima, e com a Bianca Saraiva, que hoje não está aqui. A gente volta, a gente se encontra toda semana. Lembrando que sempre estamos
Esse programa é gravado, vai para o Spotify e para o YouTube do GC+, sempre às 19 horas do dia que é gravado, e fica lá para você ouvir depois. Eu sei que muita gente gosta de ficar, eu sou uma dessas pessoas que gosta de ficar lá em casa ouvindo, fazendo as coisas e ouvindo aqui o podcast. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até uma próxima.